Sejam muito bem-vindas! Este é mais um episódio da série Mitos e Verdades e neste vídeo vamos falar sobre o seguinte tema: meu filho é seletivo, como oferecer novos alimentos para ele? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra neonatologista, especialista em introdução alimentar. Se você ainda não segue o nosso canal, comece a seguir e não se esqueça de curtir e compartilhar com as suas amigas que com certeza têm as mesmas dúvidas que você. E ao final desse vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida ou sugestão sobre um tema que você queira aprender sobre como fazer com que o seu filho coma frutas, legumes, proteínas e verduras, enfim, tudo isso desde a introdução alimentar. Combinado? Bom, antes de mais nada, é importante sempre lembrarmos que o processo da introdução alimentar deve ter início com 6 meses de idade do seu bebê. E esta liberação para o início deverá sempre passar pela avaliação de um pediatra, certo? Afinal, ele será quem irá avaliar através do exame físico os sinais de prontidão e o famoso interesse alimentar, podendo assim seu bebê iniciar o processo da introdução. Bom, muito importante lembrar que até 1 ano de idade, a principal fonte calórica do seu bebê será o leite materno, ou em alguns casos, o uso de fórmula, correto? E a grande maioria dos casos de seletividade, então, tende a ter o início normalmente após 1 ano de idade. E aí nós teremos alguns cenários importantes e eu quero que vocês me digam aí qual desses cenários o seu bebê pode se encaixar, ok? Me manda lá nos comentários. Então vamos lá. Primeiro, seu bebê vinha comendo muito bem e mamando também, dentro do que você esperava, né? E após seu aniversário de 1 ano, ele simplesmente não quer comer mais. É isso aí que está acontecendo na sua casa? Vamos lá. Segundo cenário, seu bebê mais mamava do que comia e você se contentava com o pouco que ele já comia. Afinal, comer um pouco é melhor do que não comer nada, certo? Tem mãe que pensa assim. É assim na sua casa? E o terceiro cenário, é o seu bebê que não comeu nada na introdução alimentar, tem se recusado a mamar também. Quer tudo do jeito dele e tenha zero aceitação de comida. E aí, qual desses é o seu filho seletivo alimentar? É algum desses? Bom, e caso ele não se encaixe em nenhum desses, deixa lá também nos comentários para que eu também possa te ajudar. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Bom, independente de qual situação você está com seu filho, eu já quero te tranquilizar. Isso mesmo. Te dizer que tudo isso é normal. Mas você deve estar aí se perguntando, né? Como assim normal, doutor? Calma que eu vou te explicar o porquê que a senhora deve pensar isso, tá? Muito importante você sempre lembrar, primeiro de tudo, a introdução alimentar será um processo, certo? Com importantes variações de aceitação, seja ela por idade, por nascimento dos dentes, por condições especiais do seu bebê, enfim. Esse processo terá o início ali nos 6 meses e durará no mínimo até os 2 anos, onde nós trabalhamos e muito para que ele esteja comendo de tudo, certo? Pois bem, no primeiro ano de vida será sempre muito importante você sempre se lembrar que a principal fonte alimentar do seu filho será o aleitamento materno, tá? Vocês sabem, eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse alimento que sem dúvidas será sempre o mais completo de todos e o seu bebê deverá receber, no mínimo, até os 6 meses de idade, de maneira exclusiva. O que é isso, doutor? Isso mesmo. Sem água, sem chá, sem suco, sem nenhum outro alimento até os 6 meses, onde ele terá o início, o processo que a gente está dizendo aqui da introdução alimentar. E será fundamental que, mesmo após o início do processo da introdução e até o seu primeiro ano de vida, será o seu leite a principal fonte calórica do seu bebê.
e caberá muito mais ao processo da introdução dele como forma de um aprendizado de como será o processo, do que acreditar que será a comida o seu principal aporte calórico, certo? Não, isso não vai ser, gente. Então, todos os dias em meu consultório eu recebo mães apavoradas, porque de maneira equivocada elas acreditam que a aceitabilidade do seu bebê, principalmente nos primeiros meses, onde ela tende mesmo a ser reduzida, estará associada ao sucesso do seu processo. E isso não é verdade, tá? Então, já anota aí no nosso famoso caderninho do conhecimento. Vamos lá. Não sofrer com aceitabilidade. Isso é fundamental, gente. Principalmente no início do processo. Bom, doutor, vamos lá. Eu entendi sim, tá? Já vi em outros vídeos aqui você falando isso, mas meu problema é outro. Porque meu filho já comia bem, chegou um ano de vida, ela deu uma desacelerada, ou reduz muito o que ele aceita. É isso que está acontecendo com você? Bom, isso irá acontecer, gente, porque o próprio organismo do seu bebê dá uma desacelerada no processo. Ué, como assim, doutor? Calma, que eu vou te explicar. Antes de seu filho fazer um ano, o corpo dele vinha passando por alterações muito importantes, tanto em crescimento como em desenvolvimento mês a mês, certo? Isso fazia com que toda essa necessidade calórica dele só aumentasse, praticamente a cada mês. Tanto que no sexto mês você teve de começar a dar comida, certo? Esse é um dos motivos. Então, vocês estão acompanhando aqui meu raciocínio? Isso é bem importante, né? E como você pode acompanhar e entender melhor isso de forma prática, ali com o seu bebê e com o seu pediatra? Bom, vamos lá. As consultas que você a cada mês tem com o seu pediatra chamam-se puericultura, onde serão feitas duas principais avaliações: crescimento e desenvolvimento. Parece a mesma coisa, né? Porque na tradução aí do inglês ficaram parecidas, tá? Mas não são a mesma coisa, não. Bom, crescimento, anota aí, são números. O que quer dizer isso? Tamanho da cabeça, peso e comprimento, que depois dos 2 anos nós chamaremos de altura, certo? A parte de desenvolvimento será avaliado como o que o seu bebê irá fazer de acordo com a idade dele. Então, nós teremos picos de crescimento e saltos de desenvolvimento, tá? O que não necessariamente andam juntos. E seu pediatra deve, mês a mês, te orientar sobre todas essas mudanças na vida do seu bebê. Isso é o mínimo, tá? Então, se você tem a caderneta do seu bebê com os famosos gráficos, né? Você irá lá na parte do peso dele e verá que próximo a 1 ano de idade, você vai ver que o ângulo ali da curva, ó, reduz bastante. E o que quer dizer isso? Quer dizer que seu filho irá ganhar menos peso nessa faixa etária, pois seu metabolismo já requer um menor aporte calórico. Entendeu, então, por que seu filho já vai, de maneira fisiológica, comer menos? Entender que essas condições fisiológicas do seu bebê, ou seja, são normais, tá? Serão menores e facilitará muito mais o processo. Até porque você irá sofrer menos sabendo que tudo isso é normal, certo, mãe? Então, me acompanha aí. O apetite do seu bebê irá reduzir bastante, baseado nisso também que acabamos de falar. Então, vocês estão percebendo as diferenças? Então, é importante também lembrar que nessa fase, né, ele já vai entrar em uma nova fase de autonomia, onde parte, né, da sua parte funcional motora fina estará mais aguçada e ele tenderá a trabalhar mais toda a sua mobilidade com as mãos, entrando naquela fase de querer comer com as mãos, ou até mesmo querer comer de colher, né, com ele segurando ali na mãozinha, tá? Então, você também está passando por esse processo aí? Sem dúvidas, né? Não é fácil, tá, gente? Não adianta a gente querer se enganar. Até porque a bagunça, que já era grande, só aumenta, né? E a sujeira também. Então,
Vão me acompanhando. Outro ponto muito importante que não podemos deixar de lado é o início, por parte do seu bebê, das escolhas, onde ele começa a ter certas preferências que não tendem a seguir nenhuma lógica, e sim sobre o seu gosto que estará aprendendo a ser refinado, junto com as suas escolhas, claro. Escolhas de texturas, escolhas de sabores, escolha de cores, enfim, seu bebê irá dentro do processo aprimorar tudo aquilo que lhe é exposto, fazendo com que parte do processo, né, de aprendizado, certo? Então vamos entender o que já vimos até agora aqui, tá? Com o ano, ele tende a comer menos por uma necessidade fisiológica, ganhando menos peso por uma redução em todo o seu metabolismo, que vinha em uma crescente acentuada, que agora terá uma boa desacelerada, tá? Então ele ganha, mas ganha menos. Outro fator, a melhora de sua coordenação fina, onde irá manipular mais os seus alimentos com suas próprias mãos ou com o uso de utensílios, tá? E também teremos o início do processo das escolhas de acordo com a sua vontade, né? E tudo que falamos aqui para demonstrar a você que será normal todo esse processo na vida do seu bebê, com idade próxima ali do seu primeiro ano. Vocês estão me entendendo? Ok, doutor, você já me convenceu. Ele vai comer menos, ok? Tá. Mas como eu vou fazer para ele melhorar isso? Primeiro, eu sempre gosto de falar aqui em meus vídeos, né? Uma frase que um querido professor meu falava durante minha formação lá no exterior. Anotem aí. Seu filho irá comer o que ele precisa e não o que você acha que ele precisa. Então, gente, por favor, não supervalorizem a quantidade de comida que seu bebê irá comer, principalmente no início. Encher o prato será um sofrimento a mais e o pior de tudo isso, desnecessário. Se ele comia antes e agora não come, vocês já sabem o porquê. Não precisa raspar o prato, gente. Isso é importante. Entendam essa parte do processo, ok? Então vamos lá, Medicina Baseada em Evidência, uma grande publicação americana, um jornal renomado de todo mundo, né? Nos fala que nesse momento será fundamental você focar na qualidade do que o seu bebê irá receber, baseado principalmente na variedade e não na quantidade, como já falamos por aqui, certo? O sucesso nesse momento, dessa forma baseada, né, em variedade, será fundamental em todo o aprendizado do seu bebê, favorecendo ainda mais na não seletividade, ou seja, na sua aceitação. Eu sei muito bem que eu estou falando isso, parece algo fácil, gente, mas eu também sei que não é e que não vai ser, né? E aí que os problemas e a grande maioria dos erros tendem a acontecer, tá? Então vou falar de alguns deles aqui para que você entenda e possa melhorar também aí na sua casa, certo? Bom, o erro clássico e que vem aumentando cada vez mais, o uso de telas associadas às refeições. Gente, a hora do seu bebê comer não será somente o momento dele levar alimentos à sua boca, certo? Ele está em um momento de aprendizado, onde quando mais ele estiver atento àquele momento, melhor será a sua aceitação, certo? Também aqui no meu consultório, né, eu gosto sempre de usar um exemplo aí que fica mais fácil da gente entender, né? Ajuda muito aí no processo. Como que funciona? Então faz esse exercício aí com vocês comigo. Imagina você dentro de uma sala de aula. O seu professor está lá na frente, mas ao redor dele você tem vários outros atrativos chamando a sua atenção. Será que você irá conseguir prestar atenção na aula dele? Será que você vai aprender o que ele está ensinando? Gente, comer é a mesma coisa. O prato do seu bebê será o seu professor. E todos os atrativos ao redor serão as telas. Vocês estão conseguindo criar isso na cabeça aí?
a concorrência chega a ser desleal, por mais que você consiga fazer um prato que chama a atenção do seu bebê. As telas tendem a ser muito mais atrativas. Por quê? Cores, músicas, tudo pensado para prender ao máximo toda a atenção do seu bebê ali, naquela tela, tá? Usei aqui a questão das telas por esse ser o maior dos problemas, né? Que nós vemos hoje até na prática do consultório. Mas isso também se encaixa a brinquedos, a animais, a pessoas deambulando, barulhos acima do normal para um ambiente que tenham bebês. Tudo isso tira a atenção, né? Tudo que possa vir a tirar a atenção do seu bebê, do seu prato, do seu momento de aprendizado, tá? Então, como seu bebê seletivo irá aceitar novos alimentos? Anota aí, primeira dica, 0 telas e outros atrativos. Vocês estão me entendendo? Bom, vamos continuar. Outro fator que parece óbvio, mas muitas de vocês, mães, acabam esquecendo. Seu bebê só irá comer alimentos novos se ele for exposto a esses novos alimentos, gente. Muito comum nesse momento, mães insistirem na repetição de alimentos que o seu bebê já aceita, como forma de achar que ele estará garantindo assim que alguma coisa ele comeu. Mas lembra, o que a gente acabou de falar lá daquele estudo americano? Que eu falei algum tempo atrás aqui. Qual foi a palavra fundamental desse estudo? Variedade. Outros vários estudos também já demonstraram que a monotonia alimentar também trabalhará a favor da seletividade. Porque um belo dia, aquele alimento que está sendo repetido, seu bebê também irá negar. Certo? Você já ouviu aquela frase que eu gosto aqui? O exemplo arrasta. Então, além de você oferecer ao seu bebê uma variedade alimentar, coma junto. O simples fato de você comer junto com ele, você irá passar informações muito importantes lá, ó, na cabeça do seu bebê. Nossa, doutor, mas como assim? Vou explicar para você. O simples fato dele te ver comendo, no mínimo 3 informações, olha isso, gente, ele irá receber. Então anota aí. Primeiro, se a minha mãe come, é seguro. Afinal, minha mãe jamais irá comer algo que possa prejudicar a sua própria saúde. Afinal, ela tem que cuidar de mim, certo? Segundo, se minha mãe come, é gostoso e eu também vou achar. É isso que irá pensar na cabecinha dele, facilitando ainda mais o processo, certo? Terceiro, se minha mãe está fazendo isso, eu também vou fazer. Porque bebês, gente, são espelhos de seus pais. Eles são a nossa imagem o tempo inteiro. Perceberam a quantidade de informação que você estará passando ao seu bebê simplesmente você comendo uma fruta junto com ele? Ou oferecendo a ele um prato parecido com o seu? Então, você quer que seu filho coma novos alimentos? Coma junto e dê o exemplo. Essa lição, vocês podem ter certeza, não falha, vocês podem anotar aí, certo? Vamos seguir então. Outra forma de seu bebê seletivo aceitar novos alimentos. Jamais, eu disse jamais, esconda alimentos do seu bebê. Esconder? Como assim, doutor? Você prepara aquela colher e lá embaixo ou no meio você vai e coloca algo que você sabe que sozinho ele não aceita quando é ofertado. Eu sempre uso o exemplo do brócolis aqui, né, em meu consultório, porque é o que eu mais escuto na prática, tá? Então vamos lá, gente. Vamos voltar lá para o nosso exemplo da sala de aula, tá? Me acompanha aqui, vamos lá. Se eu colocar um livro embaixo da sua carteira e você não lê, então você vai aprender alguma coisa sobre o que está escrito ali naquele livro? Ou eu te falo, esse é aquele livro que eu deixei embaixo da sua carteira e a prova de hoje será sobre ele. Afinal, você não leu, mas ele estava ali embaixo, ali, escondido. Me diz aí com sinceridade, você vai bem ou mal nessa prova? Não preciso nem falar nada, né, gente?
Então, gente, a honestidade alimentar, como alguns livros dizem, nessa literatura nova, será fundamental para o seu processo de aprendizado. O alimento escondido não será um alimento que ele aprendeu a comer, certo? Vocês estão percebendo a diferença? E na cabeça do seu bebê, pensa a bagunça que irá acontecer quando lá dentro vem a ideia de que a sua mãe está enganando ele. Pararam para pensar nisso? Isso irá com certeza gerar ainda mais dúvida para ele a cada nova oferta de alimento que você vai dar para ele. Então anota aí, gente, mais esse detalhe. Você quer que o seu filho seletivo aceite novos alimentos? Não minta, não esconda. Seu filho precisa aprender com a novidade e isso não será feito escondendo dele um alimento. O respeito alimentar, olha isso, gente, deverá sempre fazer parte do aprendizado. E claro que esse respeito deverá fazer parte de todas as áreas de aprendizado do seu bebê, tá? E falando nisso, falaremos de outro grande equívoco alimentar: fazer substituições. E nesse caso, substituir por guloseimas, por doces ou por alimentos que não deveriam fazer parte da dieta do seu bebê. É claro, gente, eu sei que na ânsia de ver seu filho comendo, muitas mães acabam, de maneira errada, ofertando o grande vilão de todo pediatra: o açúcar. Durante a minha residência em pediatria em São Paulo, eu tinha um professor, um super professor na verdade, e nós tínhamos sessões clínicas todas as terças à tarde sobre artigos científicos. O nome dele é Dr. Heitor, tá? Um cara totalmente diferenciado dentro da nutrição pediátrica. Ele era um autor de livros, um tradutor de várias literaturas sobre o assunto, enfim. Em uma das nossas reuniões, estávamos discutindo um artigo alemão com relatos de casos do aumento explosivo de diabetes na infância, onde a principal causa era a exposição ao açúcar antes dos 2 anos. E eu me recordo perfeitamente quando ele parou, o que estávamos lendo ali, e falou para a gente, anotem isso aí, a principal droga que o próprio ser humano criou, que irá ser uma das principais causas de sua morte, é o açúcar. É a cocaína das crianças. Sim, gente, ele falou exatamente isso. E logo em seguida, que estávamos ali, olhando para a cara dele meio assustado, terminamos de ler aquele artigo longo, que dizia o quê? Que as liberações hormonais de prazer do açúcar lá na nossa cabeça eram muito próximas das liberadas pela cocaína, liberação de endorfina. E por isso ele fazia questão de repetir isso a todos nós, sempre que tivesse a oportunidade. E não, gente, pode ter certeza de que ele não estava exagerando. Hoje nós vivemos em um mundo onde a indústria alimentícia e farmacêutica nos bombardeia de fotos coloridas, de alimentos ultraprocessados em app, e todos nós sabemos que a grande maioria deles, não por acaso, estão cheios de açúcar, com o simples propósito de levar ao vício. E agora também vocês já sabem o porquê disso, tá? Até mesmo, as vitaminas ofertadas aos seus bebês, você sempre deverá, junto ao seu pediatra, ler seu rótulo e ver aquele inofensivo remédio se ele tem ou não açúcar, tá? Mas além dessa indução neuronal, o que mais o açúcar pode provocar? O açúcar tende a atuar em vários órgãos do nosso corpo. Lembrando que o corpo do seu bebê está em formação e que toda e qualquer sobrecarga sobre ele poderão promover a várias respostas futuras, como diabetes, como obesidade, como a hipertensão, enfim. Jamais será saudável qualquer forma de sobrecarga sobre o corpo do seu bebê que ainda está em formação, certo, gente? Se você quer que seu filho seletivo tenha uma melhor aceitabilidade a novos alimentos,
não oferte açúcar antes dos 2 anos. E não faça trocas por guloseimas, porque além de não ser saudável, podendo gerar futuras sobrecargas, você poderá atrapalhar ainda mais o processo de aprendizado dele dentro da introdução alimentar. Bom, para você que está aqui comigo, vamos fazer aqui um breve resumo de tudo que falamos até agora. Então, primeiro lá, não sofrer com aceitabilidade, principalmente no início do processo. Fique tranquila, tempo, paciência e condicionamento farão parte de todo o aprendizado e do processo. Segundo, com o ano ele tende a comer menos por uma necessidade fisiológica menor, ganhando menos peso por uma redução em todo o seu metabolismo que vinha em uma crescente acentuada, que agora terá uma boa desaceleração, certo? Terceiro, seu filho irá comer o que ele precisa e não o que você acha que ele precisa. Lembra lá da frase do meu professor? Sim, ela é a mais pura verdade. Quarto ponto, seu bebê só irá comer alimentos novos se ele for exposto a esses novos alimentos. O exemplo arrasta, certo? Quer que ele coma? Oferte e coma junto. Quinto ponto, você quer que seu filho seletivo aceite novos alimentos? Não minta, não esconda. Seu filho precisa aprender com a novidade e isso não será feito escondendo dele um alimento. E por último, um dos mais importantes, não oferte açúcar antes dos 2 anos e não faça troca por guloseimas, porque além de não ser saudável, podendo gerar futuras sobrecargas, você poderá atrapalhar ainda mais o processo de aprendizado dele. Certo, gente? Então aqui deixei esse breve resumo para quê? Para que vocês entendam que é fundamental, antes de mais nada, entender que a seletividade se combate com variedade. E é muito importante você trabalhar a questão da variedade do seu bebê pensando nisso, porque cada vez mais você comendo junto, ele terá uma melhor aceitação. Ele tendo uma melhor aceitação, não existe motivo para que você faça trocas. Não existe motivo para que você oferte alimentos não saudáveis. Lembrando, eu não estou aqui dizendo que você deve criar seu filho numa bolha. Eu estou dizendo que é importante que você saiba que sobrecargas pensando na dieta do seu bebê nessa faixa etária, dentro do processo da introdução alimentar, podem gerar repercussões futuras, como hipertensão, diabetes, obesidade, aumento de colesterol, até mesmo câncer. A gente sabe que a dieta hoje tem essa associação também. Perceberam como faz uma grande diferença dentro desse processo você entender as etapas que o seu bebê está passando? Faz diferença, né? Então, gente, a ideia desse vídeo aqui é conversar mais uma vez com vocês sobre o como melhorar, como a gente pode trabalhar a questão da seletividade do seu bebê, tá? Então, mais uma vez, antes de mais nada, quero agradecer vocês que ficaram comigo até aqui. Lembrar, deixem lá nos comentários suas dúvidas, suas opiniões, me diz lá em qual cenário seu filho está e de que jeito eu posso melhorar e ajudar todo esse processo da introdução alimentar na vida dele, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele com suas amigas, Aqui no nosso canal tem bastante conteúdo relacionado a isso, a introdução alimentar e a dieta do seu bebê, que com certeza vão te ajudar bastante nesse processo. Tranquilo? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, curtam, compartilham e deixe lá a sua opinião, que para mim é extremamente importante e vai fazer bastante diferença em todo esse processo, também na vida aí do seu filho. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.